Olá, bem-vindo a esse canal, que é o canal da Associação Cultural Ler para Crer. Esse é o primeiro vídeo de uma série que nós estamos fazendo para falar de vários assuntos, bate-papos. Para quem não sabe, o projeto Ler para Crer é a Associação Cultural Ler para Crer. Nós somos uma empresa sem fins lucrativos, tínhamos uma biblioteca, um local onde fazíamos algumas atividades, além de ter a biblioteca comunitária, mas em função da pandemia, nós ficamos fechados, estamos fechados desde então. Então, a partir desse momento, nós vamos fazer esse trabalho através desse canal do YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreve. E nós vamos fazer aqui uma série de contações de histórias, palestras, bate-papos. Vamos tentar trazer alguns profissionais para falar de alguns assuntos que nos interessam, e você pode assistir em várias mídias também, vários canais. Mas para quem conhece a associação Ler para Crer, nós temos uma série de livros e a gente tem também o programa do Recode. Bem, se não conhece, segue a gente que você vai passar a conhecer. O assunto que temos para falar hoje é a respeito do alcoolismo. Por que alcoolismo, né? É o nosso primeiro tema. Porque o alcoolismo, ele é uma doença que afeta milhões de pessoas e nem sempre esse assunto é debatido da maneira como deveria, né? É um assunto que fica meio que guardado, as pessoas têm um pouco de medo de falar. E medo por vergonha mesmo. E porque, como é uma doença, muitas pessoas não sabem lidar com esse alcoolismo, até porque hoje você consegue comprar bebida alcoólica em qualquer lugar, só basta ser maior de 18 anos. Mas o que a gente quero tentar esclarecer um pouco aqui para vocês é que o alcoolismo, ele causa dependência em pessoas que têm o gene da dependência. Muita gente fala, mas eu bebo e não sou alcoólatra. Outras bebem e causam a dependência. Então nós temos o que a gente chama de os dependentes, que são aquelas pessoas que bebem e dependem da bebida, não conseguem mais sobreviver sem elas, e aquelas pessoas que são afetadas com esse problema do dependente, que a gente chama de codependente. E em muitos casos, a gente sabe que o alcoolismo, ele não tem um tratamento específico, não tem um remédio. O alcoolismo, ele precisa ser combatido através da perseverança e da mudança de alguns hábitos. Então, por que eu escolhi esse tema? Porque eu, pessoalmente, né, vivi essa situação e fiquei durante muito tempo na minha casa, tendo o meu pai como alcoólatra, que a gente chama, como dependente, e passei a sentir muito efeito do que aquela doença estava causando nele. Então eu fui procurar ajuda, e através dessa ajuda, que no meu caso foi com a pastoral da sobriedade, né, no caso da Igreja Católica, mas isso não quer dizer que você precise necessariamente buscar uma Igreja Católica, isso depende, independente de religião, porque hoje nós temos os grupos do AA, que são os Alcoólicos Anônimos, que você acha em todas as cidades, tem bastante grupos, graças a Deus. E tem também a Igreja Batista, né, a Igreja Evangélica, também faz um trabalho social muito bom voltado para essa questão do alcoolismo e da dependência química, né? A gente fala de alcoolismo, mas tem a dependência química do cigarro, tem a dependência química das drogas, e são os males que causam e que destroem as famílias. E esse assunto precisa ser debatido, porque assim, 1 em cada 10 pessoas conhece ou tem na sua família alguém que tem esse problema do alcoolismo. Mas como vencer esse alcoolismo, assim? Primeira coisa é você saber que você não consegue vencer esse problema sozinho. E isso depende muito
do meio que você vive, depende das pessoas que estão à sua volta. Ah, mas eu não bebo, eu não sou a dependente, eu sou, no meu caso, por exemplo, sou codependente, né? Porque eu sou filha de um dependente. Mas o meu dependente, ele não quer se tratar. Então, eu vou me tratar. Porque eu procuro ajuda como codependente e assim, quando se acontecer de o dependente sentir que ele precisa de ajuda, você já está apto a ajudá-lo. E para isso, você precisa estar disponível e estar segura também dessa ajuda. Por quê? Porque você precisa estar forte. Quando você vai, assim, no avião ou num barco, que a primeira coisa que, né, quando vem as medidas dos primeiros socorros, o que você vai fazer? O quê? No avião cai a máscara. Primeiro você coloca a máscara em você e depois você coloca a máscara no outro. No barco, primeiro você coloca o salva-vida em você para depois você colocar no outro. Então, primeiro você tem que salvar a si mesmo para depois você salvar o outro. E existem algumas formas, né, antes de, muitos casos levam até a precisar de internação, mas existem casos que não precisam de internação. Então, vou falar como minha experiência como codependente, como que você, né, primeiro passo é você admitir que você é codependente, que você tem esse problema, que você não sabe lidar, na verdade, com esse problema. Então você vai procurar um grupo de ajuda e vai, a partir de você ter a consciência de que você é codependente, através desse grupo de ajuda você vai se fortalecer. Então o primeiro passo é qual? É você admitir. O segundo passo que você tem que fazer é o quê? Confiar. Confiar e acreditar que tudo que você vai fazer a partir daquele momento vai ter algum benefício, ou para você ou para o próximo. Então, você precisa confiar. O terceiro passo é você o quê? Entregar. Você tem que entregar ali, você tem que se entregar, porque você precisa entregar o problema. Você tem um problema, você está ali, você está confiando e você precisa se entregar. E o que é esse entrega? Você precisa se abrir, você precisa falar, você vai precisar lidar direto com os seus sentimentos, com tudo aquilo que te deixa para baixo, com tudo aquilo que te destrói. Isso que a gente fala, né, da dependência, porque muitas vezes tem até agressão física, né? E isso agressão física, problemas financeiros, enfim, tem muito problema quanto a isso. Então você tem que se entregar e lidar de frente com esses problemas para você poder tentar superá-los. O quarto passo é o quê? Esses passos que eu estou falando também, e não só para o codependente, mas para o dependente também, né? No caso do dependente, dele se arrepender, né? Se arrepender de todo o mal que ele está fazendo. E no caso do codependente, é entender também que esse arrependimento que vem de parte do dependente não vai acontecer da noite para o dia. Não é você falando, você é um bêbado, você é isso, você é aquilo, que você vai conseguir que aquela pessoa se arrependa ou queira mudar. Então, você tem que, no caso do codependente, entender essa questão do arrependimento. O quinto passo é você o quê? Confessar. Você vai falar, nossa, eu realmente preciso de ajuda. Você vai reconhecer e vai confessar a sua ajuda para aquele problema. Porque você tem que estar bem ciente na sua cabeça. Porque, na verdade, tudo isso é o quê? É uma mudança de hábito. Que a gente chama de uma mudança de paradigma. A sua vida vai dar meio que uma reviravolta. Mas eu confesso para vocês que vai dar uma reviravolta para melhor. E depois de confessar, é o sexto passo, que você vai o quê? Renascer. Porque quando você assume aquele seu papel ali, ou de dependente ou de codependente, você tá batendo de frente com aquele problema, e depois que você fala
né? Que você aceita que você realmente tem um problema, você renasce. E é aí que começa a transformação, porque conforme você vai renascendo, você pode renascer da maneira que você quiser. E aí você já tem mais uma experiência, você já tem aquela vontade de ser uma pessoa nova, então você vai renascer dentro dessa nova vida que você está buscando. E aí o sétimo passo é o quê? Reparar. Como você vai renascer, você vai reparar aquelas coisas feias que você fez lá atrás. Coisas que você se arrepende, pessoas que você magoa, pessoas que você destratou. Então, isso tudo faz parte do processo. E você também, como codependente, você vai entender isso. E quando você vai reparar essas falhas que foram cometidas lá atrás, você com certeza vai se sentir melhor. E aí você vai ficar mais autoconfiante, você vai melhorar a sua vida também e você vai poder, assim, ajudar muito melhor o seu dependente. Ou não, por quê? Porque isso é uma coisa muito importante de deixar claro que quando você vai procurar ajuda como codependente, mas aí você tem que estar bem ciente que você está procurando ajuda para quem? Para você mesmo, para si próprio. Porque não adianta você falar que está procurando ajuda para quem não quer ser ajudado. Então, se o dependente não quiser ajuda naqueles primeiros momentos, não vai adiantar você ficar falando no ouvido dele que você tá, que ele é isso, que você vai ajudá-lo, que não sei o que. Não, isso infelizmente não ajuda. O que vai adiantar é o que? O dependente vai ver que você mudou a sua postura. Então, através do seu comportamento, da sua postura, do como você age, do seu agir, é que vai transformar a outra pessoa, porque ela vai sentir, óbvio. E aí vai depender dela se ela quer mudar ou não, porque você não pode ter uma atitude para com o outro. Você vai ser sempre atitude para si mesmo, tá? O oitavo passo é o quê? É você acreditar. Você precisa acreditar no seu interior, numa força do universo. Quem tem fé, proclame a sua fé, entendeu? Seja em qual religião for, mas você precisa acreditar, você precisa ter fé que aquilo ali vai te trazer essa mudança, né? Esse renascimento vai te transformar numa nova pessoa. O nono passo é que você vai precisar o quê? Com essas mudanças de hábitos, todos que você tem que acreditar e tem que também vigiar. Porque não adianta você um processo mental, meio psicológico, porque naquele momento ali, como você está renascendo, você tem que, com a sua mudança de hábito, é igual com a comida, né? Quando você está fazendo uma dieta, você não adianta ficar à frente ali do que? Do bolo de chocolate que você ama. Não dá. Bala que você ama, uma lasanha que você ama. Não dá. Então, como o codependente, o que você vai fazer? Imagina uma situação, vou dar um exemplo. Você tá ali com a pessoa e você quer que ela pare de beber, mas você continua bebendo. Não dá. Então você tem que ajudar também nesse sentido na mudança do seu comportamento. Por quê? Porque você não vai trazer a bebida para dentro de casa, você não vai dar o exemplo bebendo, fumando ou fazendo alguma coisa que você não quer que o seu dependente, seja filho, seja marido, seja pai, seja irmão, continue naquela situação, daquela doença e daquela dependência, com você trazendo também as coisas que você não está ali aprovando que ele faça, mesmo que você não tenha dependência, né? Mas aí você não precisa. Então você realmente tem que vigiar, se vigiar, entendeu? O seu comportamento. O 10º passo que a gente fala que depois desses... Isso, por que eu tô falando em passos? Porque isso tudo é muito gradativo. É uma mudança de comportamento que ela vem. Não adianta você sair do 1 pro 10. Você não consegue.
Então é aquilo, nasce, cresce, desenvolve e tal. Isso tudo é um processo que tem que acontecer. Não dá para você ir passando etapas. Tem que cada etapa pode durar muito, como pode durar pouco. E vai depender de quê? De você, do que você está fazendo, do seu esforço, do seu comportamento. E aí depois vem o servir. Quando você começa a servir, você realmente se torna, você acaba, depois de você ter passado esse processo todo e que você está ali se vigiando, quando você começar a servir o outro e servir a si mesmo, as suas vontades dentro dessa nova vida, nesses novos conceitos, você vai sentir uma diferença, um bem-estar e uma alegria que toda essa transformação vai te proporcionar. Então, assim, conforme você vai sentindo isso, você vai querendo que as outras pessoas também, elas vão notar que você está diferente e isso vai fazer com que você queira também que elas, né, fiquem, sintam a mesma coisa que você está sentindo, aquele bem-estar dentro de si. Então, aí você vai sentir que vale a pena servir. E depois do 11º passo, você vai fazer o quê? Celebrar. Você vai celebrar toda essa sua caminhada, toda essa sua conquista. E lembrando, para si mesmo e não para o outro, porque cada um é uma única pessoa e cada qual que sabe das suas conquistas, suas derrotas e suas necessidades. E aí você vai celebrar para você. Para você. E claro, quando você tá bem, tudo em volta fica bem também. As pessoas acabam sendo atraídas pela aquela coisa boa que você tá passando, que você tá transmitindo, né? E o 12º e último passo é o que? Festejar. Festejar essa alegria, né? Que você tá vivendo, porque você já passou por todas essas etapas, você tá sentindo que você é uma nova pessoa, e você só quer o quê? Se alegrar e festejar e trazer alegria. E isso com certeza contagia a todos. E depois de ter concluído todos esses passos, o que você vai fazer? Você vai começar tudo de novo. Aí você vai no primeiro passo, no segundo passo, e assim vai ser a vida. E com isso, você vai conseguir ver as coisas de uma nova maneira, você vai conseguir se reencontrar. E eu vou te falar, vai ser muito bom. O meu pai hoje já não bebe, na verdade hoje, só por hoje, mas já tem 20 anos essa história, que ele já não bebe e que a nossa família foi renovada. Então, assim, eu sou o exemplo vivo de que realmente buscar ajuda das pessoas que conhecem o problema e dos grupos de apoio, vale a pena você ir até um grupo desse, procurar perto de você, como falei no princípio, seja na Igreja Católica através da Pastoral da Sobriedade, seja no grupo dos Alcoólicos Anônimos e seja no grupo das igrejas evangélicas também que tem. Você vai buscar esse apoio e eu torço para você conseguir. E vou falar que é só alegria, tá? Então é isso. Se tiver alguma pergunta, algum contato, pode fazer através das nossas redes. Tem o nosso Instagram e tem aqui também o chat do vídeo. Você pode colocar a pergunta ali. E se você quiser um tema para a gente falar no próximo vídeo, para a gente trocar essa ideia, é só você colocar aqui, tá? Obrigada e conto com vocês. Deixe seu like aqui no nosso vídeo. Mais uma vez, obrigada por assistir nós aqui da Associação Cultural Ler para Crer.